Bom dia, gente. Nós somos o grupo 2. O nosso objetivo da nossa empresa vai ser Paint Glass. Vai ser em Sete Lagoas, né? Nossa proporção, a gente pretende expandir mesmo, mas desde já começar em Sete Lagoas, porque eu acho que pequenas diferenças também faz parte, né? Pode passar, o Everton, o slide. A parte de trânsito. Pode passar. Passa mais? Pode passar o slide. Então, aqui, primeiro, Sete Lagoas sofre com duas situações, né? A gente tem visto que ultimamente tá tendo muito acidente de trânsito, infelizmente. Às vezes, as listras no chão, faixa de pedestre, estão muito claras. Fora o lixo, né? Que tem o resíduo vítreo, que pode causar até mesmo esse acidente. Aí, no caso, na parte da sinalização do trânsito, a gente pode ver que a precariedade que está as utilizações das faixas. E por isso a gente veio pensando que a melhor forma que a gente poderia reutilizar esse vidro seria com uma tinta reflexiva. Que o custo da tinta reflexiva é bastante elevado, 3 vezes maior que a tinta comum, né? Sem falar, no caso, como essa forma de talvez diminuir o custo e ajudar nas sinalizações da Rua de Sete Lagoas, seria o resíduo vítreo, que o vidro pode ser reciclado de diversas formas, porém da melhor maneira seria tentando parar os acidentes da melhor forma possível, diminuir os riscos e também ajudando o meio ambiente assim. Aí, no caso, nossas ideias foi a microesferas reflexivas, que é a reutilização de microesferas de vidro para tintas reflexivas. A nossa missão é entregar uma solução que envolva comprometimento e, além de conscientizar de forma responsável e a melhoria de sinalização. Igual eu disse, né, tentar evitar o máximo possível de acidentes e também reutilizar o vidro da melhor maneira possível. Tá dando para escutar certinho? Nossa visão é tentar inovar soluções de reutilização, motivando os cidadãos ali doando seu vidro, né? Até porque a gente vai organizar um jeito de melhor transportação, assim, igual os garis sofrem em questão de machucando com os vidros. Assim, a gente quer sinalizar a forma certa, né? E os valores são empatia, respeito, conscientização com o meio ambiente mais limpo. Até porque tudo depende da gente. A empresa de gestão dos vítreos e aquisição da tinta reflexiva busca um mecanismo que a prefeitura consiga a matéria-prima. Ou seja, a gente vai dar matéria-prima que será utilizada para reduzir os custos na compra de microesferas de vidro de reflexão luminosa. A gente também pensa em reduzir o custo do valor da tinta e o descarte apropriado para o meio ambiente. Aí, nas nossas estratégias de negócios. Pode passar, Everton. Que tem o aplicativo, as empresas de microesferas, empresas tintas e benefícios. A gente pretende criar um aplicativo, otimizar o recolhimento do resíduo, ou seja, como eu falei, a gente vai criar uma campanha para incentivar como realizar essa coleta dessa matéria-prima, né, para não haver acidentes cortantes. A doação, a gente pretende fazer uma parceria. A doação do resíduo vidro irá gerar pontos no processo de gamificação, ou seja, se eu doei tanto vidro no ano, eu vou conseguir tantos pontos em objetivo em alguma loja, ou tanto com. Igual eu vou falar aqui. Pontos serão trocados por desconto no IPTU, ou vale desconto no comércio de Sete Lagoas. Parceria com a Prefeitura e ou CDL de Sete Lagoas. Ou seja, a gente pretende buscar essa parceria com que beneficie as pessoas a querer doar seus vidros. A pontuação será diferenciada dependendo da quantidade do tipo de vidro, forma de entrega e campanha de publicidade. A gente vai criar esse aplicativo contando de que todos os cidadãos de Sete Lagoas consigam estar doando esse vidro para a gente
E para a gente, né, conseguir evitar a forma ruim de descarte e evitar acidentes. Beleza, agora eu assumo a palavra. A empresa de microesferas de vidro, microesfera de vidro para reflexão luminosa. A aquisição de microesferas de vidro fica condicionada à empresa a utilizar matéria-prima vidro de Sete Lagoas. A parceria seria com a prefeitura e com a empresa de microesfera de vidro, com a compra do vidro a ser reciclado, ou seja, vai comprar o vidro a ser reciclado e vai ceder para nós as microesferas. Reduzir o valor das microesferas para a prefeitura, que seria o objetivo, reduzir o impacto ambiental, ou seja, retirar do meio ambiente o vidro, né, o resíduo vidro, que é um grande problema por ficar muito tempo em aterros e não ser totalmente assim absorvido pela natureza, porque ele não é orgânico em si. Então a gente retiraria esse do aterro e tudo, e retiraria, no caso que eu falo, não geraria mais vidro para o aterro, e sim esse vidro seria usado para as microesferas. Empresas de tintas. Fomentação no setor de varejo de tintas e setor de Sete Lagoas. Ou seja, a gente buscaria parcerias com o setor varejeiro de tintas para implementar nossas microesferas na tinta deles e poder ceder essa tinta reflexiva para a prefeitura, utilizando a sua sinalização. A parceria com a empresa para a utilização do maquinário da mistura de tintas, a gente precisaria também do maquinário para misturar a tinta com o vidro, com as esferas de vidro, e no futuro, esse maquinário poderá ser adquirido pela prefeitura ou pela Paint Glass. Então, tipo assim, no começo vai ser assim, vai ser meio que emprestado não, alugado, mas depois, com geração de lucros, a gente vai conseguir ter o nosso próprio maquinário e começar nessa parte totalmente independente. Aí nós temos os benefícios, que seriam redução do valor da tinta usada na situação do trânsito, mais ruas sinalizadas de forma eficiente, porque hoje em dia, Sete Lagoas, não sei se vocês notam, quem não é daqui, mas quem é daqui sabe muito bem que a sinalização aqui é bem precária, falta muito sinalização, acontece muito acidente por causa dessa sinalização ser precária. Isso não só em bairros, mas em avenidas, que a gente vê a tinta ficando mais fraca, ou tem hora que não dá para perceber direito, e aí, às vezes, o pedestre vai atravessar uma faixa que ele está conseguindo enxergar, mas o motorista não, e acaba acontecendo um acidente. Então, a importância de sinalizar é isso, que com sendo reflexiva, os raios do sol, ou até o semáforo batendo na tinta, você consegue enxergar. Então, aí já chamaria mais a atenção do próprio motorista. E população, melhoria na sinalização, igual eu falei, e a redução do valor do PTU com os descontos das empresas de comércio de Sete Lagoas, reduzindo os impactos ambientais causados pelos resíduos vítricos. Aí nós vamos para o próximo. Benefício. Benefício, deixa eu falar, não. Aqui. Ganhos. A gente vai para ganhos agora. Redução do custo da tinta, melhor o orçamento destinado para o trânsito, melhoria da sinalização, assim, igual eu já comentei, redução dos acidentes de trânsito, redução dos gastos causados devido a acidentes de trânsito. É lógico que também a gente tem que pensar o seguinte, que todo acidente de trânsito causa um gasto não só financeiro, mas como pessoal, para pessoas, tanto o motorista como a pessoa que sofre acidente. Se você fala de um dano psicológico, físico. Então, tipo assim, não é uma coisa que a gente quer reduzir para justamente diminuir esses prejuízos. No caso, ter uma melhoria. Publicidade para comerciantes incentiva para a movimentação do comércio devido aos descontos gerados e publicidade ambiental positiva. Ou seja, a gente vai incentivar os comerciantes. Isso vai gerar mais rotatividade no comércio, mais lucros, e devido aos descontos gerados. Ou seja, com a programação de pontos, a gente, além de gerar um desconto no PTU, pode gerar um desconto também em compras. A pessoa também vai conseguir, doando seu vidro, ter um desconto até nas suas próprias compras. Então, vai incentivar bastante, vai ajudar de várias formas.
a cidade, tanto na forma ambiental, econômica, social, ecológica. Isso tudo é o que a gente propõe na nossa empresa. E a diminuição da inadimplência do IPTU, porque como o IPTU ia baixar, a população ia ficar mais, até a população mais carente ia conseguir pagar o IPTU de forma mais eficiente, e demorar menos, e sair da inadimplência, porque com o desconto, as pessoas conseguiriam pagar mais fácil. E na última consideração, não, tem a última da penúltima. O descarte consciente de vida, a empresa parceira terá um fornecedor de matéria-prima e também um novo cliente. Ou seja, ela terá um fornecedor de matéria-prima, no caso, resíduo vítreo, e um novo cliente, que no caso pode ser a prefeitura, que vai aproveitar as esferas que eles vão gerar para a sinalização. E no último, é sem custo pela prestação de serviço. A remuneração da PetGlass é uma porcentagem sobre o valor economizado. Não acarreta despesas para a prefeitura ou comerciantes. Não é uma coisa que vai acarretar despesas, sim vai acarretar benefícios para a população. E no mais eu vou ficando por aqui. O grupo foi Giovana, Everton, Luana e Natália, mentores Elisa e Fred. Obrigado pela atenção. Obrigada a vocês. Então, passar a palavra agora para os membros da banca, né? Dilma, poderia começar para a gente, por favor? Eu já dei bom dia no início, né? Mas, novamente, bom dia a todos. Eu gostaria de saber como que vocês imaginaram os pontos de coleta. Como vocês pensaram em colocar esses pontos de coleta? Se vai ter alguém gerenciando isso, porque como é um resíduo que pode causar acidente, corte, né? Algum problema com a sociedade, com as pessoas. No meio público, a gente sabe que tem pessoas, né, que podem pegar para causar um estrago mesmo, intencional, até de forma intencional. Então, como que vocês pensaram? Que tipo de recipiente? Como que seriam esses postos de coleta? Porque o grande problema que a gente tem é a questão de instalar os coletores e depois a gente ter problema com esse material, a disposição desse material. Ou seja, a gente tem PEV, por exemplo, em que as pessoas, infelizmente, depredaram, roubaram fiação. A gente tem essa questão. O que vocês pensaram? Qual a localização? Onde os locais? Como é que vai ser o monitoramento disso? A empresa, quem vai recolher? A rotina de recolhimento desse material? Uma outra dúvida que eu tive. Que tipo de vidro? Qualquer vidro de uso residencial, qualquer vidraria de supermercado, ou tem algum tipo de vidro específico? Tem algum que não serve? Mais ou menos... Então, pode falar. Então, no caso da questão, nós vamos tentar de forma mais agradável possível. O aplicativo vão ser de uso de forma que toda a população consiga usar. Quando a pessoa tiver o vidro, ela vai ter que juntar um tipo de vidro, né? E a gente até pensou, de início, a gente poderia fazer como eu posso dizer? Tipo, não um sorteio, mas tipo uma competição. De primeira, as pessoas vão achar que a primeira pessoa que conseguir um jeito mais eficiente e eficaz de recolher o vidro vai ganhar uma porcentagem melhor, ou um desconto, ou até mesmo um brinde muito legal, entendeu? Em seguida, depois que a gente conseguir, essa pessoa vai juntar um tanto de vidro certo, porque não vale muito a pena a gente ir lá pegar, por exemplo, somente um pote de azeitona, né? Ou seja, depois que a pessoa recolher tanto tipo de vidro que a gente ainda não definiu,
A nossa equipe daqui, né? Nossa equipe tentará marcar um dia, por exemplo, um dia de sábado e domingo, para fazer essas essas coletas e tentar usar algum tipo de recipiente que a gente possa reutilizar na nossa empresa. Por exemplo, a gente vai juntar garrafas PETs, que as pessoas jogam fora, porque de todo jeito a garrafa PET ela é horrível para o meio ambiente, né? Então eu acho que se as pessoas pararem de ficar jogando em qualquer lugar, porque tem gente que joga em rua, lote vago, a gente pega essas garrafas PETs, tenta colocar o vidro dentro. A gente pode tirar a tampinha para doar para as escolas, que escolas infantis usam muito em projetos, e colocar em caixas que a gente acha em supermercado, que a gente pode reutilizar de várias e várias vezes, que não vai ficar gastando material todas as vezes que a gente for recolher o lixo. O vidro, né, no caso. E o vidro a gente vai tentar pegar todos os tipos possíveis e tentar reutilizar o máximo que a gente conseguir. Porque não adianta a gente pegar um vidro muito específico e o resto dos vidros a gente deixar para lá, né? Porque de todo jeito vai acometer o meio ambiente. No mais, é isso mesmo. Se tiver alguma pergunta, obrigada. Certo. Eu acho que a gente em tem relação a um tipo pouco de vidros. Você está querendo saber tipo de vidros? A outra pergunta da Dilma é sobre o tipo. Muitos dos vidros que vocês usam na sua casa mesmo, vidro de janela, vidro de pote de azeitona, vidro de garrafa de suco, essas coisas. E geralmente não tem uma pessoa que nunca deixou cair no chão ou quebrar alguma coisa. Isso é muito difícil. Hoje em dia é muito difícil. Então, tipo assim, aí a pessoa nem sabe como é que descarta. Então, esse tipo de vidro de pote de azeitona, os vidros de lâmpada incandescente são mais complicados para reciclagem, porque eles já são um pouco mais, eles são um pouquinho mais tóxicos e não é tão interessante assim ser reciclado. Agora, porém, os de pote de azeitona, de prato, copos, esses vidros assim, eles têm a maior quantidade de sílica, que é basicamente areia de quartzo, que ele é mais fácil de ser reciclado. Agora, o vidro de lâmpada, incandescente, esses vidros assim mais complicados, eles não são tão interessantes assim de ser reciclados. Mesmo porque daria um processo maior, um trabalho maior para aproveitar. Então, não seria tão de uma forma tão lucrativa. Certo. Agora, nós temos que acelerar um pouquinho por causa do tempo e dos outros grupos, né? Então, vou passar a palavra para a Leda Tavares. Você gostaria de fazer alguma pergunta? Obrigada, Rita. Quero sim. Eu quero entender do Everton e da... Esqueci o nome da menina agora. De Giovana, eu acho, né? Giovana. Quanto que do vidro que foi coletado, e aí eu tive mais ou menos a mesma dúvida da Dilma, porque eu acho que, para além da questão do vidro ser a lâmpada, eu entendo que a lâmpada está fora, ok. Mas assim, tem vidro transparente, incolor, né? Que a gente chama, mas tem garrafa que é verde, que é marrom, eventualmente até com uma tinta, enfim, né? A gente, copo mesmo, às vezes vem com uma tinta, um desenho. Qualquer tipo de vidro nesse sentido, ele poderia ser reciclado. E quanto que do vidro coletado, vamos imaginar que um número hipotético que eu não faço ideia, né? Confesso que eu não faço ideia. Vamos imaginar aí, coletou 1 tonelada. Quanto disso quanto disso aí que vai não é que vai para tinta, mas quanto que isso gera quanto de tinta? Na verdade, a pergunta é essa, né? Então, coletou X aí de vidro, quanto de tinta? E aí, quanto que é a aplicabilidade dele na ponta, né? Então, vai dizer assim, gerou tantos litros, né? Normalmente, tinta acho que vende em litro, né? Sim. Tantos litros de tinta que dariam para marcar X, né, metros. Mais ou menos essa conversão vocês chegaram a fazer? Então, a conversão de questão de metros, não. De quanto daria, não. Mas, geralmente, conseguiríamos aproveitar, caso não ocorra nenhuma desavença no início, conseguiríamos aproveitar de 85% a 90% do vidro. Exatamente. Que é a questão da sílica. Qualquer
tipo de vidro referente à cor, a gente conseguiria, porque na tinta reflexiva a gente precisa mais as partículas de vidro que vão fazer a tinta refletir. E qualquer coisa também a gente vai ter um processo E necessariamente você pode usar, por exemplo, você está falando de vidro de cor diferente. Verde, transparente. A gente pode usar nessa sinalização de forma diferente. Por exemplo, num lugar que precisa usar mais a tinta verde, que seja uma sinalização mais verde. Poderia usar mais do tipo verde. Se for mais... Pode falar. Se for mais transparente, aí mais para o branco. E outra coisa também, a gente deixou mais aberta essa questão da tinta reflexiva, porque a gente ainda está em estudo, pois a gente estava tentando, né? A gente ainda está estudando sobre de ampliar isso, e já ingressar na tinta reflexiva, a gente também estava tentando ingressar também no cimento, porque ali dá para reproduzir o cimento com os vidros, mas a gente ainda não tem uma forma clara de como. Então, a gente deixou aberto, porque dá para fazer nesse segmento, né? De tinta, de cimento, e ainda a gente está em estudo sobre isso. Mas a questão de tantos litros de tinta não foi totalmente avaliada, mas fica meio complexo de eu te responder um valor exato de quantos litros de tinta eu vou conseguir fazer com, por exemplo, 1 tonelada. Você falou 1 tonelada, é isso que você falou? Qualquer unidade, na verdade, só para a gente ter uma ideia, de fato, assim, até usar a palavra impacto, né, desse trabalho na ponta, né, então, assim, só para ter essa ideia, mas se não avaliou, tudo bem, eu agradeço de qualquer forma pelo esclarecimento. Não, beleza, obrigada, tá? E parabéns a vocês, muito legal o trabalho. Tranquilo, obrigado. Desculpa. Muito obrigada. Gente, obrigada a vocês também, parabenizo o desenvolvimento do trabalho. Eu só tenho uma última pergunta aqui, a respeito da concorrência, se vocês pesquisaram alguma empresa que já desenvolve isso, se vocês teriam um concorrente no mercado, vocês chegaram a olhar sobre isso? Assim, aqui em Sete Lagoas, não, porque a gente até estava procurando para tirar referências, né? Porque eu creio que tudo vem de um estudo, e a gente precisa de referências, porque todo estudo é a base disso. Buscamos diversas preferências, foi até um pouco difícil, porque a gente não achou nenhuma empresa que teria o mesmo incentivo que a gente, o mesmo, como eu posso dizer, a mesma tentativa que a gente. Por isso que a gente achou bem legal essa ideia, até porque aqui em Sete Lagoas, infelizmente, não tem. Até porque se tivesse, eu acho que seria eu acho que eles pensariam em ajudar o meio ambiente, né? Porque geralmente essas empresas têm esse objetivo. Creio que não seria em vão. Mas a gente não achou, não. Joia, obrigada. Everson, pode falar. Tipo assim, a nossa empresa propõe justamente o que não há no mercado de Sete Lagoas, que é essa empresa de tinta reflexiva. A Sete Lagoas compra muito tinta de fora, mas a empresa daqui de dentro que faça esse processo não tem. Então, a nossa inovação seria essa, ajudar Sete Lagoas de uma forma social, ambiental, como nós falamos, e a inovação seria essa. A nossa empresa seria a inovação aqui. Tá ótimo. Muito obrigada, pessoal. Bom dia a todos. Eu sou da equipe 5, né, do Grupo Sonlation, que é Solução em Vidros. Vou apresentar para vocês o nosso time, né, que é composto pela Bárbara, Daniel, eu, Juliana, Lucas Martins, Moisés de Castro e o Alisson. Então, né, a nossa proposta é em questão do vidro, né, que é um produto que começa desde a sua extração da matéria-prima e ela finaliza com o nosso consumidor final. É nesse momento que a gente entra com a nossa proposta, né, que é a nossa solução em vidros, que a gente vai entrar com a proposta de coleta e reciclagem desse vidro, que seria a trituração. A nossa proposta a gente vai coletar esse vidro, né, e vamos triturá-lo em 3 granulometrias, sendo que, no momento, o maior desafio é a rota de coleta e a valorização dos nossos trabalhadores e dos coletadores. Entraremos com uma taxa fixa de coleta de R$ 3,00, né, para todas as coletas realizadas, um valor de R$ 5,00 para os primeiros 300 quilos de vidro recolhido, um adicional de R$ 2,50 para as coletas adicionais e para as grandes empresas, uma assinatura anual de R$ 5.000.
E vamos garantir, né, para os nossos clientes a reciclagem de 100% do nosso vidro, uma trituração granulométrica conforme a especificação do cliente e uma entrega do produto garantido de baixo custo. Vantagens. Vai ser uma melhoria no processo de just-in-time, uma responsabilidade ambiental e social. Vamos garantir a coleta urbana e em grandes empresas e com a garantia do produto recolhido nos dias combinados, né? Vamos diminuir o risco de acidente com os nossos coletadores urbanos. Em nossa região e nas demais, ocorre muito acidente em relação a corte. Vamos diminuir o acúmulo do resíduo doméstico e industrial. E vamos também diminuir, mediante a isso, é uma situação real que a gente tem em nossa sociedade, é a proliferação da chikungunya, né, e a dengue. E vamos garantir também uma sustentabilidade ambiental para ambos. Bom, no início, a nossa planta foi uma proposta realizada, ela tem um inicial de produção de R$320 mil. Um custo mensal inicial de 8 mil. Registros, taxas, tarifas ainda não foram definidas. Mas como vocês podem ver na imagem aí, essa proposta já está até com o nosso container, nosso recipiente de coleta, uma correia transportadora para entrar no recipiente triturador. E venho agradecer, né, a equipe Maratona Empreendedora, a Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas, a Lipel Reciclagem e Trituradores de Vidro, que é uma empresa do sul do país que está nos dando um grande apoio em relação a essas coletas de dados para um inicial investimento, né, para a montagem do nosso produto, da trituração. O professor Fernando Augusto, da Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas, né, que foi onde que fez tudo acontecer. A Estefânia, né, que é a nossa vice-diretora aí também, que está nos dando um grande apoio em relação às nossas propostas aí e às nossas decisões a ser tomadas. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Vamos passar para a parte da arguição, então. A professora Dilma quer começar? Eu gostei bastante da ideia que eles passaram do sistema de coleta. Eu acho que precisa ficar claro a logística de funcionamento. Eu gostei que ficou mais claro realmente a apresentação com relação à logística de recolhimento do resíduo. Também achei interessante a estimativa de custos, né? Achei bacana a estimativa já do custo para início do projeto. Agora, uma dúvida que eu gostaria, todo tipo de vidro, né? Aqui também, eu gostaria de saber se é todo tipo de vidro, provavelmente excetuando lâmpadas, né? O vidro de lâmpadas. E a logística do recolhimento, é só uma dúvida que eu gostaria de ter. A proposta é recolher junto com o resíduo da coleta comum, aí provavelmente é só isso que eu tenho dúvida, porque vocês falaram de uma rotina de recolhimento, seria junto com a coleta urbana, que já o município já realiza com a empresa que faz a coleta, e aí essa empresa, da coleta domiciliar, ela repassaria para a empresa de vocês esse resíduo? Como é que ficaria isso? É essa dúvida. Quem recolheria? É o pessoal hoje da empresa que já faz a coleta domiciliar? E aí como é que vocês separariam isso depois? Para onde que iria esse resíduo? A coleta, ela poderia sim, né, estar trabalhando junto com a nossa coleta municipal, que já existe na cidade, mas também entraremos com uma proposta de ter uma coleta à parte, caso o cliente necessite. Por quê? Pode haver um cliente que ele pode haver uma demanda maior de um produto a ser recolhido na residência e não vai haver aquela coleta naquele dia. Então, a gente entra com a nossa proposta de coleta naquele dia para atender o nosso cliente na necessidade real dele no momento. As duas opções, elas são aceitas no nosso projeto, sim.
E também tem as grandes empresas, porque grande empresa, ela geralmente ela não tira esse resíduo todo dia da empresa. Ela primeiro junta aquele resíduo para depois ser retirado. Aí a gente vai lá e retirar esse resíduo, né? Essa é a nossa proposta. E aí, não vai ser todo o vidro, não. O vidro de televisão e vidro de lâmpada, ele não pode ser utilizado para poder passar para reciclagem, não. Esses dois tipos de vidro não entrariam, não. Tela de computador também não. É vidro mais utilizado em bebidas e alimentos. Entendi. Ok. E pode ser qualquer um. Pode ser o âmbar, o verde ou o cristal. Ok. Obrigada. Só completando a explicação da minha colega aí, igual ela falou da coleta. A coleta não pode ser junta com a coleta dos coletores, porque quando eles jogam no caminhão de lixo, automaticamente, quando o caminhão vai cheio, ele é prensado e automaticamente quebra os vidros e se mistura com intoxicantes, mistura com vários tipos de vidro que são intoxicados e são jogados nos aterros sanitários. A proposta da coleta vai ser definida por rotas, vai ser definida por planfetagens, e mostrando a população, e conscientizando a população que ao condicionamento do vidro incorretamente pode causar acidentes, perfurantes, cortantes, e lesões graves nos nossos coletores urbanos de Sete Lagoas. Aí a proposta nós vamos planfetar e mostrar à população que podemos fazer diferente e não obstruindo os vidros de locais onde é que não tem moradia, onde é que pode evitar causando cortes, e vamos passar com a caminhonete coletando a cada rota que nós fizemos por semana, vai ser 7 dias direto por semana a coletagem, porque a intenção nossa é fazer uma produção em grande escala, igual a Sete Lagoas, deficiente das tintas reflexivas, porque as tintas somem muito rápido quando tem alta passagem de carros. Há um tempo atrás, em Sete Lagoas, tinha os vidros reflexivos, que é uma tinta um pouco mais grossa, mais ou menos de 0,05 milímetro, que ficava na Antônio Olímpio mesmo, vocês devem ter visto, alguns que passavam por lá, via que custava sumir aquelas faixas de pedestre. Hoje em dia, some muito mais rápido, porque não tem o vidro moído, jogado, acondicionado na tinta reflexiva. Aí a proposta tá passando, falando em rádio, falando sobre a coleta, e deixando que as pessoas, aí tiver um vidro de garrafa, utensílios domésticos, deixar na sua casa, que a cada dia da semana passará a caminhonete do Soluções de Vidros, coletando o vidro para evitar que seja condicionamento errado e seja jogado. Aí quando a nossa colega aí falou sobre as lâmpadas incandescentes e os tubos de televisões, eles não são recicláveis porque eles já têm mercúrio, que é um autocancerígeno, no tubo de televisão, e é altamente cortante, porque quando a pessoa corta, é muito difícil melhorar esse tipo de corte com tubo de televisão, porque ele é um vidro bem mais grosso, contém muito mais sílica e muito mais cristal, e contém mais um outro composto químico que pode causar câncer e deformação nos tecidos capilares. E na lâmpada incandescente, a pessoa tá inalando o pó da lâmpada incandescente fluorescente quando ela se quebra, ele pode causar escamamento na pele, porque é um tipo de doença crônica na pele, e é tratável com remédio, mas porém a pessoa convive com isso muitos anos. Ali em Pedro Leopoldo, tem a empresa que trata desse tipo com a lâmpada incandescente, que ela já pega o pó para eles é reciclável. E a lâmpada em si é jogada fora porque é muito fininha a lâmpada. E eles utilizam de novo os riptores da lâmpada incandescente para tornar de novo o mercado consumidor. Aí, para nós, interessante é só os vidros de garrafa, tecido doméstico, para-brisa de carro, para-brisa de caminhão, tudo que se tem vidro com a sílica mais reciclável, nós podemos estar moendo e estar retornando ao mercado consumidor. Porém, em 3 tipos de granometria, que é a
a 0,01, a 0,2 e a 0,3, que é as granulometrias um pouco maior. A 0,01, que é a granulometria para tinta reflexiva. Mas, porém, que aqui em Sete Lagoas, como podemos estar não vendendo só para Sete Lagoas, mas, porém, trazendo para Sete Lagoas o empreendedorismo do vidro. E quando as pessoas jogam vidro, descartam o vidro de qualquer maneira, nos aterros sanitários, em lotes baldios, vem estar causando, guardando a água e podendo estar tendo um acúmulo de doenças, igual pessoas estão vendo aí do Aedes aegypti, que vem causando a chikungunya, a dengue e a zika, que são doenças bem pejorativas, que causam muito problema à população e causam muito gasto para o SUS. E nós evitando esse tipo de causando os problemas, onde é que entra as soluções de vidro para estar resolvendo esse tipo de problema do resíduo vidro. Obrigada, Lucas. Professora Leda, quer fazer a sua arguição? Obrigada, Rita. Eu queria entender, que eu confesso que eu não consegui entender quando a Juliana explicou ali a questão das taxas. Eu fiquei em dúvida. Seria uma taxa de coleta, e aí aqueles outros valores menores que ela colocou seriam como se preços para quem está entregando o vidro receber. Eu confesso que eu não entendi aqueles valores de taxa. E na verdade, a proposta do negócio em si, eu entendi que ele é um elo da cadeia, né? Ele é a produção do fragmento ali. E aí eu queria entender do outro lado, até onde, assim, para quem vocês comercializariam e qual seria esse potencial de mercado da venda do produto de vocês? Quando ela falou das taxas, porque temos os catadores ambulantes em Sete Lagoas, que são visíveis, as pessoas que catam, têm seus carrinhos, catam papelão, plástico, as coisas têm mais valores ao ser recicláveis. Aí quando ela falou das taxas de R$5, aos primeiros 300 quilos de vidro recolhido, seria porque o vidro, para começar a dar o estímulo a esses catadores, a estar catando vidro, e para as pessoas que já descartam os vidros dos seus utensílios domésticos quando se quebra, espelho quando se quebra em casa, descarta irregularmente, causando acidente aos nossos coletores, ela falou sobre dando esse dinheiro às pessoas para que elas guardem esses vidros, e quando vier passar as soluções de vidro, está recolhendo e está passando para ela esse dinheiro do peso em vidro. Aí seria como, tipo assim, o pessoal, os catadores vai nas cooperativas de reciclagem, cata seu papelão, leva lá, eles pesam e passa para eles o valor em dinheiro. Quando eles falou em desenvolvimento social, está englobando esse tipo de coisa das pessoas, dando dinheiro, dando a pessoas dinheiro com suas coletas de vidro, e assim fica mais fácil, nós estamos tendo a nossa produção em larga escala. E quando ela falou das taxas também, só sobre as taxas de coleta de vidro, ou sobre as taxas a definir também? Eu entendi que seria uma taxa para o cidadão comum, vamos dizer assim, foi o que eu entendi. Então, uma taxa para o cidadão, que é a taxa de coleta, e depois um tipo de um prêmio, vamos dizer assim, né, para quem entregasse. É isso? Isso mesmo. Tá. É isso mesmo. Tá. Obrigada, Lucas. E aí, com relação ao destino desse material da empresa de vocês, qual que seria o potencial de venda, né, que a gente chama de rentabilidade, né, quanto que isso que o mercado precisa desse produto? Como é que vocês fariam essa venda? Para quem? Para onde? O mercado, hoje em dia, do vidro recolhido, o que acontece? Quem trabalha com vidro reciclável, ele já evita a erosão nos rios, né? Porque tem que retirar a areia, aí junta a areia, vem a sílica, aí vem o transporte que já é caro,
vai a produção do vidro, e no fim, no fim do uso do vidro. Aí onde é que vem as pessoas descartando irregularmente. Mas, porém, quando fala em vidro moído, o mercado é escasso. Porém, que temos lá em São Paulo, a cooperativa, e no Rio Grande do Sul, uma cooperativa gigante que faz a reciclagem do vidro, vai recolhendo o vidro, que é a Limpel Reciclagem Trituradora de Vidros, que ela vai triturando o vidro. Deixa eu só acrescentar um pouco mais aí do que você está dizendo, que a pergunta dela, que eu entendi aqui, ela quer saber qual vão ser nossos futuros clientes depois que a gente passar por um processo de trituração, né? Bom, Leda, os nossos clientes futuros, eles podem ser qualquer grupo de investidores que usam o vidro como matéria-prima. A gente pode buscar pessoas que usam tinta, a tinta refletiva, pode ser pessoas que usam artesanato, empresas que usam o próprio vidro para poder produzir o vidro para reutilizar com alimentos, bebidas, entendeu? O nosso time de leque de clientes, eles são várias empresas que podem usufruir do nosso produto e nós vamos atendê-los conforme a granulometria que eles vão precisar, entendeu? Aí eu vou estar te respondendo a pergunta em relação à taxa. Tem a tarifa, sim, que vão ser para as pessoas que vão levar o produto para nós, né? E também tem a tarifa que nós cobraríamos de estar realizando a coleta após uns 300 quilos, igual você viu, a gente vai cobrar um adicional para estar realizando, para custear, né, o custo de combustível, esse tipo de coisa em relação à empresa. E também a questão da taxa de empresa, né? A gente vai cobrar uma taxa anual de R$5.000 e sem nenhum custo adicional. Caso a empresa precise de um adicional conforme combinado, que isso tudo vai ter que ser combinado em um acordo, né? Se precisar de uma coleta extra, a gente vai cobrar uma taxa extra, sim. Perfeito? Perfeito, Juliana e Lucas, obrigada, tá? Obrigada, Rita. Obrigada a vocês, parabéns à equipe, né, pelo desenvolvimento do trabalho. Eu tenho só uma pergunta também. Quando vocês desenvolveram um mapa de empatia, como seus clientes, vocês colocaram a quem vocês iam fornecer o vidro ou a cidade de Sete Lagoas com a retirada do resíduo vítreo de circulação? A retirada do resíduo vítreo de circulação aqui de Sete Lagoas no momento. E depois, para quem a gente pretende fornecer, a gente tem que abrir esse leque ainda. Uhum. Aí, no mapa de empatia, vocês desenharam o mapa como a cidade de Sete Lagoas como seu cliente, não é isso? Isso, no momento, sim. Mas a gente sabe que com a grande demanda de vidro que é descartado, né, a gente consegue realmente manter Sete Lagoas e demais localidades. Joia, gente. Muito obrigada. Rita, Muito obrigada. posso... Dilma, por favor. Eu gostaria só de tirar uma dúvida. A Leda tocou num assunto que me despertou também aqui uma dúvida, e eu queria ver com a Malu. É Malu que está falando, não é? É Juliana, eu estou usando o computador da minha colega, gente. Ah, é Juliana. Isso. Ô, Juliana, me fala uma coisa aqui com relação à parte de finanças aí, do projeto. Para a empresa, vocês vão comprar... Não, a empresa vai pagar para vocês darem essa destinação. E olha se eu entendi. E o munícipe, o cidadão comum, vocês vão dar vão comprar dele com um valor de acordo com o peso do vidro. É isso? O cidadão vocês vão comprar. E a empresa, aliás, o cidadão vocês vão comprar dele. Ele vai juntar, passar para vocês e vocês vão dar um certo valor. Agora, a empresa vai pagar para vocês por esse recolhimento? É isso? Sim, é isso mesmo, né? Porque para esse tipo de serviço ser realmente realizado, o cidadão ele é movido a um retorno financeiro. Então, para o cidadão, a comunidade, a gente vai pagar, né? Igual ocorre com o processo, a pessoa
E aí a pessoa vai lá e ele recebe um valor por isso, a gente vai fazer com o vidro, e da empresa, como a empresa ela precisa de um destino final para esse resíduo, aí ela vai nos pagar para a gente estar fazendo isso. É uma troca de valores. Entendi. Muito obrigada. Então, pessoal, vamos começar. Bom dia, eu me lembro do Grupo Vito. Nossa apresentação de empresa é a Vitrologist. O grupo é composto por mais 4 alunos, além de mim, que são a Lívia, o Henrique, o Emanuel e a Maria Eduarda. Nós fomos mentorados pela Isabela e pela Matilde. O nosso público-alvo, inicialmente, são as duas associações de catadores presentes na cidade e todos os clientes autônomos que se sustentam a partir da venda de resíduos recicláveis. Principalmente em Sete Lagoas, a variedade desses resíduos é muito pequena, então o que causa um menor ganho. As associações são registradas oficialmente 35 famílias e cada uma recebe, em média, menos que 50% do salário mínimo. A nossa proposta de intervenção seria a criação de uma plataforma de intermediação, de logística reversa, que ocorreria a partir de que contrato com a empresa Maxfix Recicladora, que tem uma filial em Contagem, que faria a logística desses resíduos vidros. Como funcionaria? Deixaríamos contêineres disponibilizados pelas empresas e outros pequenos pontos de entrega voluntária em bares, casas de show e demais serviços que têm esse gasto maior com vidro. Com o contrato com a Maxfix, nós haveríamos de fechar qualquer tipo de vidro seria coletado, ela estaria disponibilizando nas associações contêineres específicos. Por que deixaremos só nas associações? Para evitar que pessoas tacassem lixo, outros materiais, e fosse só o vidro. Como ocorreria com a plataforma? A plataforma seria um elo de ligação entre as associações e a Maxfix, e também de forma a promover a remuneração, contato, as pessoas informariam quanto já teria em cada estabelecimento e já seria passado o valor a qual ela receberia. O marketing funcionaria não somente pela plataforma, mas também o famoso boca a boca. Com o passar do tempo, as pessoas tomando conhecimento, compartilhariam umas com as outras. Como a cidade possui muitos catadores autônomos, o buzz marketing, que seria o que mais funcionaria, que seria essa transmissão de um para o outro. Nas redes sociais, nós procuraríamos fazer de forma interativa com os seguidores, fazer toda aquela propaganda. As duas associações já existentes possuem meios online, então eles já estão familiarizados com o modo virtual de propaganda e de contratos, o que seria facilitador. A Maxfix, ela trabalha já pegando esse vidro, já todo separado por qual tipo, e ela mesma dá um destino, uma nova forma a ele, de forma apropriada, independendo se é lâmpada ou uma garrafa, e não importa a cor. O único requerimento é que ele esteja sabiamente, totalmente separado. O que aconteceria? O nosso foco seria em fortalecer as associações de catadores, porque quanto mais pessoas unidas, mais fácil seria de estar coletando esse vidro e tendo um menor prejuízo ambiental. O foco é que, com o passar do tempo, as pessoas mais familiarizadas estejam mais cientes de entregar esse vidro em entregas voluntárias, ou até mesmo entrar em contato com as associações, diminuindo o impacto ambiental. Por exemplo, em uma casa de show, se já tiver um ponto de entrega voluntária, pessoas não vão beber e simplesmente tacar, deixar ali no chão, já vão colocar ali, sabendo que a destinação vai ser apropriada. Inicialmente, a remuneração seria focada nas associações, nos catadores adjuntos, e futuramente, quem sabe, poderíamos estar remunerando pessoas da sociedade, cidadãos comuns que se prontificassem a entregar esse vidro. Então, muito obrigada, e é isso. Bacana. Vamos passar para a parte da arguição. Obrigada, Milene. Professora Dilma. Eu queria pedir a Milene se ela pudesse repetir só o início, porque tinha um barulho concorrendo com a voz dela, e eu não conseguia, o início da apresentação dela picou, e tinha barulho, e eu não conseguia entender só o inicinho. Ela estava apresentando o público. O nosso público seria duas associações que já existem na cidade, e
elas contam, no geral, com 35 famílias registradas. Então, só um minutinho. Esse número, eu escutei você falando desses 35 famílias, então você vai trabalhar com os 35 membros, esse número são 35 membros das duas associações, é isso? Sim, são 35 famílias, então mais ou menos contam com 2 adultos em cada. Nós trabalharíamos com esse público que já é registrado e tentaríamos com catadores autônomos, para eles se unirem às associações que gerariam maior lucro, porque a cidade possui muitos catadores autônomos que tentam lucrar e sustentar suas famílias a partir dessa venda de materiais recicláveis, mas é pouco diversificada, conseguindo vender atualmente só garrafas PETs e papelão, já que até alumínio tem sido muito difícil de achar receptores apropriados. Isso. Então, só para entender aqui também a ideia do grupo, a proposta é, vocês vão ajudar o trabalho das duas associações, melhorar a questão da coleta do vidro junto com as duas associações. Então, vai ser repassado todo esse material para as associações. Quem vai vender, comercializar é a associação, é isso? Sim, a nossa plataforma vai atuar disponibilizando esse elo de ligação, para que não haja nenhum tipo de perca nesse meio, nem desentendimento. Então, nós estaremos agindo, ligando essas associações à MaxFix, que já coleta e paga com a associação. Nós não temos um valor fixo de quanto que a MaxFix paga, pelo fato que ela fecha o contrato na hora, avalia a quantidade de vidro e material e passa o valor que vai pagar. Ô, Dilma, só um minutinho, o Emanuel vai complementar a proposta de valor. Tá. No caso, o vidro, ele seria colocado pelos catadores nos restaurantes, nos polos que mais geram esse resíduo vidro atualmente. Após isso, seria feito um contato com esses catadores pela associação, através de um cadastro na plataforma. Eles retirariam no local, em pontos de coletas menores, nesses restaurantes e bares. E, na associação, seria disponibilizada uma caçamba, o que já acontece pela MaxFix, que é uma empresa, hoje no Brasil, ela não tem concorrência, ela recicla qualquer tipo de resíduo vidro. E funcionaria da seguinte forma: a caçamba, disponibilizada na associação, ela seria o ponto principal, seria recolhido dos restaurantes até a associação. A partir do momento que a caçamba da associação ela enche, seria feito contato via plataforma, né, a Vitrologist, com a MaxFix, que vai até o local. Eles têm um caminhão próprio, tudo certinho, para retirar a caçamba. Essa caçamba é levada até a empresa deles. E lá é medido o peso do vidro e pago por tonelada. Então, esse valor que seria recebido da MaxFix, que é a recicladora, seria repassado para a associação e para os catadores. Mas aí, como que a empresa de vocês se manteria no mercado? Vocês não vão ter, como que vocês teriam renda na empresa de vocês? Porque, pelo que eu entendi, vocês vão ajudar as duas associações, seria um trabalho voluntário, porque a renda toda vai ser para as associações. Primeiro, trabalhar. Não, funcionaria, por exemplo, igual a gente pode pegar na sociedade atual hoje, um exemplo que temos, vamos pôr, a Uber ou a 99. Quando eu preciso pegar, por exemplo, uma corrida, eu vou solicitar pelo aplicativo. O motorista vai receber, no caso, seriam os catadores, fazendo paralelo aos catadores. O aplicativo, no caso, recebe pela intermediação do passageiro com o motorista. E seria basicamente isso. A empresa teria o lucro a partir dessas transações. Um valor seria repassado parcialmente para as associações para os catadores. O custo de operação da empresa e da plataforma seria gerado através desse valor que a MaxFix, né, paga pelos vidros. Então, uma parte seria destinada à manutenção da plataforma, e a outra
a outra porcentagem seria destinada às associações e os catadores. Nós trabalharemos no início, perdão te interromper, nós trabalharemos no início com a fomentação desse projeto para as associações. Futuramente, a gente vendo que está realmente evoluindo e dando certo, igual o Emanuel falou, aí nós lucraríamos com uma certa porcentagem. Não um valor tão alto, pelo que o maior serviço será dos catadores, mas também nada que não passará insignificativo para a gente. Ok. Obrigada, professora Leda. Obrigada. A minha dúvida era mais na linha da Dilma mesmo, era com relação à viabilidade econômica da empresa, que eu fiquei realmente com bastante dúvida, mas seria um percentual, uma taxa de administração, pelo que eu estou entendendo, né? Então, seria uma taxa de administração pelo que vocês iriam vender lá, né? Obter de receita, aí um percentual ficaria para a empresa e o outro percentual entregariam para os catadores, né? Seria isso. Uhum. Isso Tá. mesmo. E em termos de concorrência, vocês, como é que vocês pensariam, assim, tem alguma plataforma semelhante na região? E até também com relação à liquidez, né, do produto de vocês, assim, entregariam somente nessa empresa que vocês comentaram o nome, tem ali em algum outros potenciais mercados para entregar o vidro coletado? No caso, como que funciona? Essa parte sobre concorrência, não tem concorrência hoje para esse tipo de plataforma. A gente teria uma coisa totalmente inovadora. Sobre a empresa, no caso, a Maxfix também é uma empresa nesse ramo, é a única no Brasil que recebe todo tipo de resíduo vitro. É a única no Brasil, então também não tem concorrência. Seria uma coisa bem inovadora. Essa plataforma vem totalmente para modificar o que já pensamos sobre o resíduo vitro. E a partir também dessa destinação, tudo vai acarretar no foco, né, do trabalho, que é diminuição do impacto no meio ambiente, e vamos chegar nesse ponto com a destinação certa. E concorrência, não tem concorrência para esse tipo de plataforma hoje no Brasil. E a Maxifix também, ela é a única empresa hoje no Brasil que trabalha com todo tipo de resíduo vitro. Sobre a destinação, esses vidros, eles, após a Maxfix ter feito a coleta, eles são separados por cor, isso nas dependências da Maxfix. Separados por cor, eles são elevados a uma temperatura de ponto de fusão para serem remoldados. Neles, eles são remoldados em chaparia, que se usa para fazer portas, janelas de vidro, são remoldados para garrafas e até mesmo cerca de 2% do vidro é destinado para tintas refletivas, que usam em sites de emergência, etc. Existem outras empresas no Brasil que também coletam vidros, mas a nossa opção pela Maxfix é pelo fato que ela não diminui a sua variedade. Qualquer tipo de vidro, desde separado, é aceito. E a nossa intenção é justamente abrir essa diversidade de resíduos que possam ser reciclados e catados pelas associações. Então, eu ia fazer essa pergunta aqui complementar. Quando o Emanuel falou que não tem concorrência, que ela é a única empresa, então ela não é a única empresa. Ela tem concorrência no mercado, sim. Ela é a menos exigente? Seria isso? Essa parte também eu fiquei na dúvida. No caso, ela é mais não, na verdade, em relação a resíduo. Ela coleta qualquer um. Quando eu digo que ela é a única que recebe, quando eu digo que ela é a única e não tem concorrência, eu citei a parte de que é a única que coleta qualquer tipo de resíduo vitro. As outras empresas que existem, elas não coletam qualquer tipo, tem uma restrição maior. A Maxfix não é que ela é menos exigente, é que ela tem a capacidade de trabalhar, de separar e reciclar qualquer tipo de resíduo vitro.
Então, é a única empresa no Brasil que recicla qualquer tipo de resíduo vidro. Não tem distinção. Que seja garrafa, igual a Milene citou, seja garrafa, lâmpada, vidro laminado, qualquer tipo de vidro. Então, no Brasil, é a única que recicla qualquer tipo de vidro, não tem distinção. E para reciclagem, o ideal é que quanto mais aceite, quanto mais coisas conseguimos reciclar, quanto mais variedade, é menos rejeito indo para o meio ambiente. Certo, obrigada. Pode falar, Matilde. Que é o nosso foco principal. Então, hoje, que trabalha com todo tipo de resíduo. Uma complementação? Pode. Ótimo. Parabéns, meninos, né, pela exposição. Ô, Dilma, só respondendo algumas perguntas suas, que os meninos deixaram claro também, mas o ponto principal realmente é no fortalecimento da associação de catadores e principalmente do pessoal autônomo, porque hoje a Milene, o grupo todo fizeram uma pesquisa, eles têm até uma plataforma que a pessoa pode ligar para eles, mas não funciona tão bem. Então, a nossa plataforma de intermediação vai fazer esse elo de ligação para valorizar esse catador que agora, a dor dele é o quê? Não coleto resíduo vítreo porque eu não sou valorizado. Então, agora ele vai ser valorizado e a nossa plataforma vai entrar em contato com a MaxFix, né, que é a Vitriologística, para que esse elo seja aí cumprido, né? E a gente vai ter uma porcentagem em cima, como os meninos falaram também, e fomentar que novas associações de catadores também sejam formadas em Sete Lagoas, porque hoje nós temos 2 associações só, né, abrangendo poucos bairros. Então, quando eles verem, não, agora a gente está sendo valorizado, a gente está ganhando um valor agregado nesse vidro, outras associações podem ser formadas. E a MaxFix, como o Emanuel falou, que ele fez uma pesquisa melhor sobre a empresa, eles colocam containers de acordo com as classificações, né? Eles colocam todo tipo de vidro, mas eles têm uma classificação, sim, né, de acordo com as propriedades. Só para sintetizar aí. Obrigada, pessoal. Vocês fizeram alguma estimativa, assim, de quantitativo sobre o impacto? Por exemplo, o tanto de resíduo que seria reciclado, ou o tanto de coletores, né, coletadores, né, que seriam beneficiados, alguma coisa desse tipo? Tudo seria contabilizado pela plataforma. O número de catadores a partir do cadastro. A utilização da plataforma, eles teriam que ter feito um cadastro na plataforma. Então, a gente conseguiria contabilizar o valor total de resíduos coletados, né, por peso, mas se trabalha por tonelada. Então, tudo seria contabilizado pela plataforma. O quanto de vidro está sendo reciclado, quantos catadores fazem parte da Vitriologística, as associações. Então, Para mim está travando o áudio do Emanuel. É porque o Emanuel está no FMG, gente, na mostra, e ele conseguiu lá um ponto de Wi-Fi, e aí eu acho que é por isso que ele travou. Não, sem problemas. Você quer complementar alguma coisa, Matilde, Milene? Não, o que o Emanuel falou é isso mesmo. O lucro seria por quantidade de reciclagem muito grande, porque a MaxFix ela leva toneladas. Eu acho que unindo assim shows, casa de shows e bares e restaurantes, a gente já conseguiria uma porcentagem muito maior. Mas no geral é isso mesmo. Tá, joia. Muito obrigada. Parabenizo a equipe pelo desenvolvimento do trabalho. Muito legal. Então, nosso grupo decidiu não complicar muito a proposta. Decidimos apostar no básico. Então, a nossa ideia... Então, no Brasil, o desperdício é muito grande do vidro devido à falta de destinação. O que nos permite desenvolver diversas ideias. Muitas das embalagens de vidro são... Volta, Natália, para mim, por favor.
Muitas das embalagens de vidros, como remédio, coisas que usamos no dia a dia, tem uma colinha que dificulta bastante a retirada e, consequentemente, a reutilização do vidro. Pode passar. A proposta que criamos para mudar isso envolve principalmente as empresas, que trocariam esses resíduos de plástico ou papel e a utilização dessa cola por uma pintura e alto relevo, para destacar ainda mais a pintura. E trouxemos também a questão da coleta. Muitas vezes temos dificuldade de ir nos postos de coleta presentes em Sete Lagoas, porque eles estão em locais bastante distantes dos bairros comuns do dia a dia. Então, a gente trouxe a ideia de comércios locais receberem esse vidro e receberem um incentivo em dinheiro por isso, e as pessoas que levarem receberem espécies de cupons que fazem a troca. E ao invés de trabalharmos com dinheiro, trabalharemos com alimentos, principalmente pela questão dos catadores de vidro. E também a utilização de galpões ou locais que não estão sendo alugados. Nós pegaríamos esses lugares com auxílio da Prefeitura de Sete Lagoas e contrataríamos operários que receberiam esse vidro e fariam um processamento dele. Isso gerando empregos e que não precisam de um treinamento, uma instrução, uma qualificação muito intensa, apenas um breve treinamento para não ocorrer acidentes. Com relação a valores, a gente sabe que sempre fica um pouco mais difícil. Porém, esse projeto é um projeto a longo prazo. O primeiro impacto dele é com relação à questão social e ecológica, que seria retirada dos rótulos de plástico e papel e da cola, e também a geração de novos empregos. A nossa proposta é basicamente essa. Muito legal. Professora Dilma. Quem apresentou foi Mariana, não foi? Mariana, não é isso? Sou eu. Mariana, eu estou com uma dificuldade para entender uma questão. A proposta é a substituição dos rótulos, da cola dos rótulos, por uma forma mais fácil de retirar isso dos vidros depois, não é isso? Basicamente, a gente retiraria os rótulos de plástico e de papel que são utilizados nos vidros de remédio, alimento, bebidas, e utilizaria uma pintura com tinta em acrílico, com base acrílica, que não é solúvel em água. Pois isso. O que me achei interessante, mas aí a gente teria que pensar na aplicabilidade dessa proposta, porque envolve o mundo inteiro. Porque a gente tem medicamentos importados, produtos importados, além de, a nível nacional, de fornecedores do Brasil inteiro. Eu me preocupo com a questão da execução dessa proposta. Bacana, mas é algo a nível mundial. Entende o que eu estou querendo dizer? Sim. Então, a execução dessa proposta é que seria o gargalo aí. Eu vejo esse problema. É uma proposta interessantíssima, porém precisaria especificar
que empresas de imediato vocês poderiam contactar? Então, empresas locais de produtos aqui produzidos em Minas, algumas empresas de Sete Lagoas. Então, eu vi essa dificuldade aí, a ideia ser muito boa, mas a questão da execução dela ser algo muito macro. Então, eu não sei a viabilidade real dessa proposta. Mas é muito boa a ideia, porém é algo muito grandioso. Entende o que eu estou querendo dizer, né? Sim, por isso a nossa ideia principal, sei que a questão da tinta foi o que mais impactou por ser mais diferente, mas a nossa proposta principal são os postos de coleta. Aí a gente voltaria na questão que todos estão apresentando, que é recolher o resíduo. Então, aí eu queria só entender que então vocês têm duas propostas. Tem essa da questão do rótulo, e depois de recolher o resíduo, de recolher o vidro, e dar destinação para ele, de reciclagem. É isso? Isso, exatamente. A questão da coleta, a coleta não seria pego de casa em casa. Como a gente colocou pontos como um comércio local para ser feito o armazenamento desse vidro para posterior coleta, as pessoas levariam até os comércios e os trabalhadores desses galpões de processamento que iriam lá buscar. A gente pretende que não sejam locais muito longe, que desse para buscar de uma forma mais tranquila, como uma caminhonete, por exemplo, especificada para essa coleta, que não gerasse um custo muito alto. Então, quem faria como que seria o trabalho de vocês na prática? Vocês colocariam PEVs, pontos de coleta, eu vi que você apresentou no comércio. Então, colocaria no comércio local alguns pontos de coleta e depois recolheria isso e levaria para onde? Para as associações de catadores da cidade? Quem revenderia o produto? Quem revenderia o produto seria a empresa. O vidro seria revendido para a empresa que fizesse a demanda do vidro. Quem faria essa coleta seriam os catadores, que seriam contratados como operários para fazer o processamento desse vidro. Então, vocês não trabalhariam junto com as duas associações que já existem? Perdão, não entendi a pergunta. No município, nós temos duas associações de catadores já instaladas. Vocês trabalhariam com essas duas associações ou vocês iriam criar um grupo de catadores que faria esse serviço de coletar o resíduo? A intenção é abrir um novo grupo, para complementar a coleta desse vidro. Especificamente para o vidro? Sim, especificamente para o vidro. Entendi. Obrigada. Professora Leda. Obrigada, Rita. Mariana, desculpa, mas eu ainda fiquei com uma dúvida, né, semelhante à da Dilma. Tu coletaria o vidro que está que teve o rótulo e que está com a cola, ou não tem nada que ver a questão da cola com isso? Isso é o primeiro ponto, assim, que eu gostaria de entender, por favor. Inicialmente, para levantar um capital e adquirir adeptos à questão da tinta, sim, seria a coleta de rótulos que possuem a cola e o plástico. A gente faria a remoção desse rótulo de uma forma que não prejudicasse a qualidade do vidro e faria a reciclagem do vidro. Tá, então isso é uma coisa. Aí a outra coisa é a questão de coletar vidros
Vê se é isso mesmo, porque eu fiquei bastante confusa. A outra coisa é coletar vidros e fazer o processamento. E o que tu chama de fazer o processamento desse vidro? Que tu falou mais de uma vez, fazer o processamento do vidro. É fazer uma moagem, é fazer uma reciclagem. O que é o processamento, que eu também não entendi, por favor? É fazer a moagem, a divisão de cores, a separação de cores âmbar, verde e cristal, e a disponibilização para empresas que vão utilizar esse vidro tanto para tintas quanto para fabricação de novas embalagens com vidro reciclado. Entendi. E que tipo de empresa que vocês já checaram, assim, potenciais clientes de vocês, né? Então, coletou o vidro, vou recapitular para ver se é isso mesmo, tá, Mariana, por favor? Então, coletou o vidro, ainda que tenha esse rótulo, que tenha essa dificuldade aí, né, de processamento, faria todo um trabalho para tirar o rótulo e a cola, faz o processamento, que é a moagem, a separação dos vidros, do resíduo, né? Sei lá como é que chama isso, acho que é vidro moído, sei lá. E aí, qual é a empresa que vai fazer essa destinação, que vai adquirir esse material? É daí da região? Como é que é isso? Então, as empresas que a gente considera de mais fácil acesso aqui na nossa cidade são as empresas de tinta e empresas que fazem garrafas de vidro para bebidas. Com relação a medicamento, que a gente pensou bastante também, a gente teve um pouco de dificuldade de achar, então não vou falar sobre essa questão. Mas a principal ideia seria para fabricantes de garrafas, como a própria Ambev, e que tem a fabricação não só da bebida, quanto da embalagem e de tintas reflexivas. Tá. E se tu tivesse que resumir o teu projeto, assim, tu classificaria ele como sendo um projeto de coleta, ou um projeto que tem a ver com essa questão da cola e de um trabalho para substituir essa questão da cola, do rótulo, do papel e do plástico? Eu vejo que o projeto tem duas vertentes. Primeiramente, eu classificaria como apenas coleta, mas com o passar do tempo, com mais estudo e busca, eu diria que sim, pode ser aplicado como essa substituição do plástico e da cola, até como questão ambiental. Entendi. Tá certo, Mariana, eu agradeço. E aí, só a questão da viabilidade econômica, que eu também fiquei em dúvida. Eu não sei se vocês chegaram a comentar alguma coisa e eu perdi, tá? Ou se realmente não foi comentado como que ficaria a sustentabilidade econômica do trabalho de vocês. Se tu puder também me ajudar nisso, eu agradeço, tá bom? E parabéns, tá? Obrigada. Com relação à coleta, seria um trabalho em conjunto com os comércios, a princípio, e com a prefeitura para disponibilização de um local e da máquina responsável por fazer essa moagem do vidro. E os comércios também teriam um desconto com relação a palavra fugiu, só um minuto. Sem problemas. Com relação ao investimento, ao gasto, da preocupação de um descarte incorreto, e eles receberiam também um desconto
na compra desses produtos com vidro, mediado pela empresa. E as pessoas receberiam. Vou dar um exemplo para simplificar. Eu levei 5 embalagens de garrafa de vidro. Eu tenho direito a um cupom que me dá um valor de R$ 10 na compra de qualquer alimento daquele estabelecimento. Ou seja, seria uma proposta que inicialmente visa o comércio e as pessoas. Claro que com o intermédio da empresa. Tá certo, obrigada. Obrigada, professora Leda. A minha pergunta era mais nessa direção também da viabilidade econômica, né? Vocês chegaram a ver, assim, no processo, por exemplo, da retirada da cola, o maquinário de moagem, o preço das coisas, vocês chegaram a fazer uma estimativa, assim, o quanto de dinheiro a empresa teria que ter para iniciar o negócio, por exemplo, e como ela se manteria ao longo do tempo? O maquinário de moagem está em uma média de 38 mil. Então, é bem fora de mão inicialmente. Depois, com a questão da retirada da cola, um removedor, se bem utilizado, ele é em média de R$ 500, 18 litros. Então, a questão do removedor é bastante viável com relação a isso. A empresa trabalharia com parcerias e com a viabilidade do processo ao longo do tempo, que ela conseguiria o lucro. Joia, muito obrigada, parabéns à equipe aí pelo desenvolvimento do trabalho. Bom dia, eu sou do grupo 17, meu nome é Júlia, e eu vou apresentar uma ideia para que a gente pode rever como que a gente pode reciclar o resíduo vídrico, que é com arame. Pode passar, por favor, Rosa? A gente criou uma persona, esse é o Márcio, ele tem 32 de idade, ele possui um acúmulo de vidro em casa, a gente focou em pessoas comuns, né, pessoas normais perante uma sociedade, não seria uma empresa, mas sim uma pessoa mais identificável. Ela é uma pessoa que também não sabe como descartar esse vidro, por mesmo motivo, por ele ter esse acúmulo, ele não sabe descartar, né, e a gente queria trazer uma solução para ele também, e também para uma empresa, com certeza, lucrar com isso. Pode passar, por favor. Então, vou começar a iniciação. O que é o arame? A produção da arame, ele é uma fusão de vários metais diversos, assim. Depois, ele é banhado em zinco, que deixa ele mais resistente e mais maleável. O nome desse metal peraí, um segundinho, desculpa. Chama metal galvanizado. É um metal com um custo-benefício bom, porque não é um metal caro, e também ele faz cumpre o seu trabalho bem, sabe? Ele não é um metal caro e cumpre o seu trabalho com muita eficiência. Pode passar. O vidro. Como seria feito o processo do vidro em si? A utilização do vidro no processo do arame. O vidro teria que primeiro ser categorizado, porque cada cor de vidro tem sais diferentes, tem formulações químicas diferentes. Então, seria necessário separação de um vidro para a utilização do arame e também que ele seja limpo.
que seja retirado os resíduos dele, que seja uma poeira a uma contaminação de uma doença. Então, seria necessário esse processo de limpeza, que esse processo de limpeza já é aplicado em algumas empresas, então não seria algo novo, um processo novo que a gente estaria inventando, e sim a gente utilizaria esse processo já existente. Pode passar. Então, como seria? A gente colocaria o vidro no arame. Seria basicamente por processo de fusão, quando a gente vai fazer o vidro, como ele é feito de o arame, ele é uma fusão de vários metais. Então a gente colocaria o vidro ali naquele processo, que seria esquentado, obviamente numa temperatura muito grande, até eles chegarem no seu estado líquido. E aí seria fundindo o vidro junto com o arame. Pode passar. E aí, com certeza, o vidro vai afetar o arame, isso é inegável, mas a gente pode aplicar isso, sim, de alguma forma, mesmo que isso afetaria. O custo pode ser tanto abaixado quanto aumentado, dependendo da quantidade de vidro que a gente colocaria, porque isso não define isso ainda, mas o custo pode ser abaixado por provavelmente diminuir um pouco a concentração de ferro mesmo, ferro puro. Então, por isso, ele vai diminuir um pouquinho de preço. Vai aumentar um pouco de preço consideravelmente por causa desse processo de limpeza, mas como seria, por exemplo, de uma empresa terceirizada, não seria algo muito significativo. O nível de oxidação ia diminuir o nível de oxidação, porque a arame oxida, e aí você pega o arame, você corta no arame de farpado, aí você pode pegar uma doença com oxidação, né, com tétano. Então, isso ia diminuir por causa da concentração de ferro que foi reduzida. A flexibilidade, isso ia trazer mais flexibilidade ao arame farpado ainda. Porque ele já é flexível por causa do banho de zinco, mas por causa do vidro, ele seria mais flexível. Por o vidro ser um material flexível, né? Pelo menos é muito fácil de manuseá-lo. Pode passar, por favor. Aí, aqui é o nosso grupo, seria o nome da nossa equipe, seria o nome da equipe do projeto, seria o Wyler Glass, que é basicamente arame de vidro mesmo. Os mentores, o Borjal e a Rosa. Os alunos a Luana, a Daiane, a Júlia Monique e a Cristiele, obviamente. A junção desse processo sim, a gente pode juntar sim um processo terceirizado, não vai ser algo 100% nosso, a gente vai ter que trazer um processo terceirizado por causa da limpeza do vidro e da coleta dele, mas é uma coisa viável por ser algo muito utilizável. Então é algo tanto para o cara que vai comprar um lote e quer farpar o lote dele, aí precisa comprar o arame, tanto para a empresa que vai farpar, tipo assim, um território de 14 quilômetros. Então é uma coisa viável e também algo que pode ser aplicado a muitas pessoas. Tem um último slide aí, Rosa. Bacana. Obrigada, Júlia. Professora Dilma. Bom, primeiro eu gostaria de registrar que eu achei o trabalho mais inovador e mais específico. Apresenta uma solução clara de uso do vidro. Então, gostei muito desse uso aí, dessa apresentação. Mas tive algumas dúvidas. O grupo em si, a empresa de vocês, o projeto de vocês, é utilizar o vidro como componente do arame, né? Na produção do arame, usar o vidro, porque vai diminuir o uso do ferro,
e aí vocês apresentaram algumas vantagens do vidro na composição do arame. Ok, entendi. Agora, a empresa de vocês faria qual parte nesse processo todo? Vocês seriam a empresa que produziria o arame? Ou vocês vão coletar o vidro? Eu vi que vocês falaram na questão da limpeza do vidro, que o vidro tem que ser um vidro bem selecionado. Qual que seria o papel da empresa de vocês? Vocês fariam o recolhimento do vidro, a seleção desse vidro, a higienização do vidro, venderia para a empresa que faria o arame, ou vocês seriam a empresa da produção do arame? Eu tive essa dúvida. Então, a gente seria a empresa que faria o arame, o que a gente terceirizaria seria esse processo de limpeza e separação de vidros. Então, mas quem faria o arame seria a gente mesmo. Então, a proposta de vocês é abrir uma empresa com a produção do arame, a fábrica do arame. É, isso mesmo. Aí, eu gostei demais da ideia. Mas aí vocês não apresentaram a questão já, assim, da criação da empresa. Os custos, o que precisaria, o investimento, isso aí, ou eu comi uma moscazinha e não peguei essa apresentação. Não teve essa apresentação da criação da empresa em si, não, né? Só a ideia. Sim, só a ideia principal mesmo. Vocês não têm esse levantamento para apresentar, não, né? Olha, eu falo porque eu fiz umas pesquisas e, pelo que eu percebi, o processo, basicamente, porque o processo de fazer o arame é um processo muito semelhante. Seria um processo muito semelhante. O que mudaria mesmo seria apenas uma adição do vidro no meio de... basicamente, pegam vários, medem, né, pesam certos componentes específicos para fazer o arame. O que mudaria seria apenas colocar o resíduo vídrico ali como um dos metais que vão ser fundidos no arame. Então, sim, eu não fiz uma coisa muito aprofundada mesmo sobre isso. O que eu estou me referindo, eu estou demorando, às vezes, no meu momento aí de arguição, mas é porque eu gostei realmente da ideia, mas me faltou apresentar a viabilidade dessa empresa, entende? Se tem mercado, se é competitivo, se vocês têm para quem vender esse arame, em comparação com o outro, se isso vai ser viável, entende? Se isso vai ser comercial, se vai ter valor comercial, ambiental, realmente foi bacana a apresentação, mas me faltou entender como que seria a parte de comercialização da proposta de vocês. Mas a ideia é muito boa. Ok? Você quer completar? Não, realmente foi uma falha minha mesmo. Não estou criticando nesse sentido, não. É só para eu entender, entende? É só para ficar claro para a gente. Não, tranquilo, eu sei. Obrigada, a apresentação foi muito boa, a ideia é muito boa, inovadora. Júlia, é Júlia, não é? Eu anotei seu nome aqui. É isso mesmo. Existe no mercado uma empresa já com essa proposta? Vocês sabem responder? Com a proposta de usar o resíduo vídrico, não. Não. Já existe no mercado empresa que produz o arame com o uso do vidro? Ou é algo absolutamente novo que vocês estão propondo? Não, é algo absolutamente novo. Caso use o vidro, seria algo muito irrelevante, seria algo... Pois é, não tem empresa nenhuma já operando, usando o vidro na fabricação do arame, não? Não, como proposta principal, não. Ok. Obrigada, professora Leda. Júlia, parabéns aí, muito legal a ideia, concordo com a Dilma, tá? E eu tinha também essa dúvida, se isso já existia, então não existe. E aí outro ponto, assim, até para checar
vou chamar de adequabilidade aí do tema, né? Quanto de vidro qual seria o potencial de uso desse vidro no arame, né? Então aí, tipo, quanto que usaria, vai lá, eu confesso que eu não faço ideia, né? Talvez até vocês não saibam ainda, mas o que vocês pretendem utilizar para cada arame? A gente normalmente comercializa em quilo, né? Tonelada, sei lá. Mas para cada quilo de arame produzido, quanto que entraria de vidro? Para a gente entender o quanto que o resíduo vítreo iria impactar nessa ideia de vocês. Vocês têm ideia disso? Bom, em questões de escala, assim, como você falou em quilo, não tenho muita noção. Mas o que eu gostaria de aumentar é pelo menos uns 10% do que já é usado, vamos supor que use 0,5 de vidro no arame, e eu gostaria que aumentasse esse número para 10% a cada, sei lá, 1 tonelada. Porque não é um número muito alto, eu admito, mas não pode ser um número muito alto, porque se for um número muito alto, o arame simplesmente não vai funcionar, ele não vai solidificar como um arame, vai ser extremamente maleável e não vai funcionar como um arame farpado mesmo. Então, não sei dizer com exatidão, mas eu gostaria de pelo menos aumentar os 10%. Entendi. E seria só para o arame farpado ou poderia usar no arame liso também, Júlia? Tu chegasse a olhar sobre isso? Não, seria sim possível no arame farpado e no arame liso, mas seria um arame liso industrial, aquele arame que é para indústrias mesmo, ou para algo já de fazenda, ou para cercagem, não algo, por exemplo, de artesanato. Sim, não é o fininho aquele que tu fala, né? É o arame mais grosso, espesso. Isso. Tá, não, mas poderia ser a princípio para qualquer arame. Uhum. Tá. E custos, pelo que eu entendi, vocês não chegaram a levantar quanto que teria de investimento, nem quanto que teria de retorno, né? Realmente não pesquisa isso. Perfeito, então. Eu acho que é isso. Obrigada. Obrigada, Leda. Eu queria parabenizar a equipe, né? O formato da apresentação ficou muito bonito, muito dentro, né, da proposta mesmo, de definição da persona, da proposta de valor, e o capricho, né, da apresentação realmente saltou aos meus olhos, né? Eu gostei muito do formato com que vocês fizeram. Eu também tive as mesmas dúvidas das duas professoras quanto, né, à utilização dessa tecnologia, né, de aplicação do vidro em arame, se já existe em algum lugar, alguém já fez isso, não com resíduo, mas, por exemplo, com um vidro que fosse fabricado exclusivamente para ser processado junto com o arame. E aí a minha dúvida é quanto à fragilização do arame com essa adição do vidro, sabe? Se restringe algum tipo de utilização, ou se ele demanda mais estacas, né? Quando o arame vai ser preso, você prende ele nos mourões, né? Onde ele vai ser preso, e se essa substituição, essa adição de vidro demandaria mais pontos, né? Com que ele fosse preso por causa dessa fragilização dele. Vocês chegaram a ver sobre isso? Qual a propriedade, ou quais as propriedades são modificadas no arame com essa adição do vidro? Vocês viram sobre isso? Bom, então, sobre a questão de estacas, não ia mudar nada, ia ser o mesmo processo do arame normal. O que mudaria seria, sim, a vida útil, a longo prazo. Então, por exemplo, se um arame que está há 20 anos no mesmo lugar, com o arame de vidro, talvez ele reagiria ele estaria um pouquinho mais degradado há 20 anos, depois de 20 anos. Já que 20 anos é um exemplo, né?
já que o vidro, conforme vai passando o tempo, ele acaba se degradando. Mas, como é uma pouca quantidade, como eu estou falando, seria 10%, não afetaria algo significativo. Afetaria, sim, tipo, em comparação, mas nada algo que afetaria o consumidor em si, sabe? Seria algo que, tipo assim, passou 20 anos e estaria um pouquinho mais degradado, mas nada algo significativo ao ponto de uma pessoa falar, não, esse arame aqui é muito ruim em comparação ao outro. Eu acho que é o contrário, Júlia, porque você está tirando o ferro, ele vai oxidar menos, né? Aí ele vai degradar menos, mas a dúvida é se ele fica quebradiço. A resistência, né? Eu tive uma dúvida, mas aí, no caso, acredito que precisaria de um estudo mais específico da área química, né? Se é viável mesmo a utilização do vidro na produção, se isso se aplica de fato, se a solução é viável economicamente, ambientalmente e a nível de produção. Eu também tive essa dúvida. Por isso que eu perguntei se a ideia era inovadora, assim, ou se já tinha no mercado, porque aí a gente precisava de um aprofundamento do estudo para entender realmente se seria uma ideia praticável. Porque, se for, é muito boa a ideia. Sim. Né? A temperatura de processamento do arame, né, é condizente com a fusão aí do vidro. Dependendo da granulometria dele, né, você vai conseguir fundir nessa temperatura com que o arame é feito, né? A viabilidade técnica eu acho que tem. Agora, o produto final é que resta dúvida assim, se ele atende às especificações para que o arame é utilizado, né? Se ele continuaria com as mesmas características ou pelo menos um mínimo ali, né? Mas a ideia realmente é muito boa mesmo. É porque quando a gente fala em dar destinação para o vidro, quando a gente tem soluções concretas, é muito interessante, né, professora Rita? Quando a gente tem a proposta de soluções concretas. O recolhimento é importante, mas daí para frente, a destinação desse resíduo, ele volta para a cadeia produtiva como? Então, eu acho que é a partir daí também que a gente tem que pensar em soluções execuíveis, né? Não só de coleta. A coleta é importante ambientalmente, mas tem a questão da revenda, que volta para o social, mas a nível de mercado, quando a gente vê uma solução assim, a gente acha interessante. Aí tem que ver a questão da aplicabilidade, né? Isso, Bom, pessoal, então eu acho que acabamos, né? Parabenizar a todas as equipes, agradecer muito a participação de vocês, a participação da banca também, professora Dilma, professora Leda, aos mentores que se dedicaram, aos estudantes, que eu tenho certeza que tiveram um aprendizado aí, né, nessa área que faz muita falta, né, esse conteúdo, a gente começar a desenvolver esse conteúdo, quanto mais cedo, melhor, né, para a gente ter essa visão empreendedora que a gente tem que levar para a vida inteira mesmo. Então, muito obrigada, pessoal. Até a próxima, né?